E Deus falou algo comigo, e Deus disse assim: Amém. aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. E que mistério é essa palavra. Essa palavra, quando você medita ela no teu coração, ela te leva para vários lugares. E muitas das vezes a gente vai e imagina assim: o meu tesouro, a minha alegria, a minha vida está baseada em algo, tem uma base. Muitas das vezes nós baseamos a nossa vida, baseamos a nossa história em algo, e esquecemos de basear em Jesus. Amém? A nossa alegria está no Senhor, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a minha força. Amém. E eu estou feliz hoje porque Deus disse para mim que aonde estiver o meu coração está a minha alegria. Amém. E você sabe que quando isso acontece, Deus sempre envia situações para você saber onde seu coração verdadeiramente está. E eu fiquei feliz porque eu descobri aonde estava o meu coração. Amém. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele testifica com o nosso coração se nós mentimos diante do Senhor ou não. Então quando você diz: Senhor, eu te amo, Senhor, Tu és a minha esperança, Senhor, Tu és a minha vida, Senhor, Tu és tudo para mim, ainda que a igreja toda vá embora, Tu és aquele que eu adoro. E sabe de uma coisa? Eu estou descobrindo algo tremendo com Jesus. Que às vezes nossa esperança pode estar na nossa libertação. A nossa esperança pode estar muitas vezes na nossa melhora financeira. A nossa esperança muitas vezes pode estar na cura de alguém que a gente conhece que está enfermo. Mas o nosso tesouro está em Jesus. E é por isso que nós estamos aqui, amém? Estamos alegres porque o Senhor é fiel. E quando o culto começou exatamente falando sobre isso. Falando sobre a fidelidade de Deus. E Deus falou para mim: confia em mim. E Deus diz para você hoje: confia em mim. Se você e eu confiarmos no Senhor, nunca seremos abalados. Não tem circunstância, não tem diabo, não tem nada. Nada pode abalar aquele que confia na rocha livre de Jesus. Nada pode abalar os nossos ânimos. Porque a minha alegria, a tua alegria tem que estar em Jesus Cristo. A nossa vida está nele, escondida nele, porque ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos e dessemos frutos para a sua glória. E é por isso que você e eu estamos aqui, porque cremos e temos compromisso com esse Deus. E aquilo que ele prometeu na minha vida e na tua, ele vai cumprir. No tempo certo dele, ele vai te capacitar e vai me capacitar, como já tem capacitado e continua capacitando. Mas todo mestre sabe provar os seus discípulos. E alegremente eu passo pela prova, e você passa por essa prova dando glória a Deus, porque Deus já determinou a nossa vitória. Ele que traçou esse caminho para você e para mim passar. Ele mesmo vai preparar o caminho, a tua vitória e a minha vitória. Ele nunca vai nos abandonar, porque está escrito na sua palavra: jamais ele abandonará um dos seus. Se você não desviar, se você não voltar, Jesus nunca vai te deixar desamparado. Jesus nunca vai me deixar desamparado, porque a minha vitória e o meu tesouro está nele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eu estou feliz, eu não sei. Eu estou feliz porque Jesus falou isso comigo. E quando você recebe isso no teu espírito, você recebe também uma unção. E essa unção, ela é uma unção de ver o invisível, de ter uma força invisível que não depende de você nem de mim, mas dele. Para suportar, é a graça de Deus para suportar certas coisas. Amém? Amém. E eu estou feliz porque a minha alegria está em Jesus. Aleluia. Então vamos abrir nossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor, começando do versículo 1. Aleluia, Jesus. Jeremias, capítulo 2, começando do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor,
e era as primícias da sua novidade. Todos os que devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após vaidade e tornando-se levianos. Aleluia. E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comer de seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizestes uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Amém? Poder sentar em nome de Jesus? Se o irmão puder baixar só um pouquinho esse som, eu agradeço. Amém. Amém? Amém. Tá ótimo, varão. Então eu estava no trabalho, como sempre no trabalho, né? Não importa onde você esteja, Deus fala e Deus ministra no nosso coração. Não importa se você está ligado no céu, Deus brada no seu coração onde você estiver. Então eu estava no trabalho e eu comecei a ler um artigo nesse trabalho. E no jornal da Noruega, no Aftenposten, de quarta-feira, tem uma matéria muito interessante. E essa matéria está falando sobre ser provocado pela fé de outras pessoas. E eu achei muito interessante, eu que gosto de meditar nas coisas, eu levei para casa e fui estudar, né? Ser provocado pela fé de outras pessoas, eu achei interessante. O que eu achei interessante é que nessa matéria está dizendo o seguinte, para você entender aonde eu quero chegar com a passagem. Primeiro diz o seguinte: os estrangeiros e a religiosidade. Amém? Fala o seguinte, diz que por tradição, amém? O meio evangélico, o meio cristão, é cheio de pessoas, como eles dizem aqui, pessoas de uma classe baixa, pessoas de uma classe média, amém? Que não tem um desejo intelectual ou um desejo político. O jornal já começa falando que todos os que creem são pessoas desinteressadas por coisas intelectas, coisas que estão no mundo, coisas que o mundo gosta, coisas que são interessantes de falar nas rodas sociais, coisas que o povo que está no mundo e os que são governados pelo mundo gostam, assuntos mundanos, coisas intelectuais e cultural. Então, mais na frente ele diz o seguinte: fizeram uma pergunta para o jornal e disseram assim: podemos agradecer aos estrangeiros pela abertura, por serem tão abertos com relação à sua religião? Isso inclui os estrangeiros, os islâmicos e os cristãos que moram e vivem fora do seu país. E eles responderam o seguinte, eu achei hiper interessante essa passagem, porque diz assim que tem um significado, porque o pensamento ingênuo de quem crê, amém? Ou que crê em uma religião, é feito através de um movimento trabalhista. E diz mais o seguinte, que não, esse movimento trabalhista não é coerente. E diz que as pessoas que são cristãos, ou que têm uma crença, são pessoas que
têm uma situação financeira baixa, são pessoas necessitadas, é assim que eles falam aqui. Ele diz o seguinte, diz assim, que quando a bonança vem para essas pessoas, em outras palavras, disseram o seguinte, que quando as pessoas têm uma situação financeira ou uma situação difícil, elas procuram a religião. Mas quando a melhora vem, essas pessoas logo se apartam da religião, porque elas se tornaram boas financeiramente. E eu comecei a meditar sobre isso, e o Senhor começou a falar comigo, olha, leva isso para a igreja. Se o mundo hoje, o mundo secular, já sabe, o mundo que não é cristão, o mundo que não conhece a Deus, se é contra a palavra do Senhor, sabe que a partir do momento que nós, ou que o povo de Israel, antigamente, quando eles eram abençoados por Deus, logo eles se desviavam, e isso está aqui no jornal secular, está dizendo que tem alguém que observa como os religiosos agem, está dizendo que tem alguém que observa como os cristãos agem, que a partir do momento que você e eu não temos para onde ir, nós corremos e procuramos apoio em um Deus. É isso que o jornal está dizendo. Mas a partir do momento que nós estamos abençoados, nós fugimos desse Deus, porque a religião já morre. É isso que o jornal está dizendo. Amém? E a passagem que nós lemos ali está falando exatamente sobre isso. Deus escolheu Moisés. Deus escolheu Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito. Deus nomeou Moisés para tirar esse povo da escravidão. E Deus levou esse povo no deserto e supriu a necessidade desse povo. Deus mostrou no deserto que Ele era Deus. Amém? Deus mostrou no deserto que o mar se abriria por amor a eles. Deus mostrou ali que o mar iria se abrir porque Deus era com eles. E Deus era com o líder que estava com eles. Amém? Amém? Deus fez chover comida no deserto, maná, porque Deus era com eles. Amém. Deus fez com que a nuvem guardasse eles no dia e a coluna de fogo iluminasse eles durante a noite. Amém. Glória, hein? Imagina você e eu vendo todas essas coisas, os milagres de Deus na vida de um povo. Deus fez a rocha vir na água, porque o povo já estava dizendo, não tem água. Tu tirou a gente da terra do Egito para a gente morrer aqui com o nosso gado, com o nosso filho, com as nossas esposas. E o povo começou a blasfemar contra Deus. Amém? Amém, Jesus. Deus fez milagre para um povo. Deus deu mandamentos para esse povo e disse para eles, olha, tu não adulterarás, tu não se dobrarás diante de outro rei, tu não farás para ti, diante de outro Deus, tu não farás para ti imagem de escultura. Amém? E o povo, porque estava em necessidade. Quando você está em necessidade, você está em posição de dizer sim para tudo. Quando as pessoas estão em situação de necessidade, elas dizem sim para tudo. Foi assim com o povo de Israel. Eles não rejeitaram a lei de Deus a princípio. Amém? Eles disseram sim. E isso me lembra, isso me faz lembrar um pouco o povo de Deus hoje em dia. O povo de Deus, um povo que Deus escolhe, envia para um lugar e dá a eles uma missão. E o povo, assim como nós lemos nessa passagem aqui, que Deus plantou numa terra que dá leite e mel. A partir do momento que esse povo começou a provar do leite e do mel, começou a provar do dinheiro e da bondade da terra, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Virar as costas para Deus. Serem infiéis. Se tem algo que Deus abomina é a infidelidade. E aqui está falando exatamente sobre a prostituição de Israel. Mas eu vou voltar nisso aí depois. Eu só quero trazer para você algo, para você entender onde eu quero chegar. Então, quando as pessoas estão necessitadas, eu tenho experiência com isso, elas são humildes. Quando você e eu estamos necessitados, nós somos muito humildes. Quando você e eu estamos em situação de precisar,
seja de Deus, seja de qualquer pessoa, nós somos muito humildes. Nós dizemos sim para tudo, e é verdade. Você não reclama, você não diz nada, você só diz sim. Amém? Amém. Quando você está em necessidade, quando eu estou em necessidade, nós dizemos sim para Deus. Mas agora me diga uma coisa. Por que a pressão vem na nossa vida? Por que acontece as aflições em nossa vida como se fosse uma mão amassando a gente contra o chão? Por que essas pressões vêm? Eu estava em casa meditando na palavra do Senhor e o Senhor disse para mim o seguinte: olha, a pressão vem na tua vida, irmã Juliana, e na minha, sabe por quê? Porque nós somos orgulhosos. Porque você e eu somos orgulhosos. Porque muito cristão que está aí não conhece a Deus, são orgulhosos. E essa pressão, como eu escrevi mais cedo, essa pressão não é para te humilhar e nem para me humilhar, não. Essa pressão, quando ela vem, é para quebrar o nosso ego. Amém. Essa pressão, quando ela vem, é para quebrar as coisas que deixam manter a gente de pé. Lugar de homem de Deus e mulher de Deus é de joelho. É verdade. Amém? Amém. Então a pressão interna e externa que acontece dentro de mim e de você, não é para você estar em situação de vergonha. É porque é para você estar na posição de receber vitória. Amém. Porque nós mesmos não queremos nos dobrar diante da mão do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, para que no tempo certo Ele nos exalte. Amém. Amém? Jesus. Para que no tempo certo Ele nos exalte. É necessário estar sendo imprensado. É necessário estar sendo apertado. É necessário as angústias por dentro e por fora. Porque é Deus que está formando o nosso caráter. Aleluia. Por quê? Para que quando Deus que planejou que você e eu estivéssemos aqui, entregar aquilo que Ele tem preparado antes da fundação do mundo, você não vai virar as costas para Ele, nem eu. Por qualquer dinheiro, por qualquer posição, por qualquer amor, por qualquer batalha. Glória a Deus. Porque Deus tem experiência com o homem, porque foi Ele que formou. Aleluia. Deus sabe muito bem que é muito fácil clamar a Ele quando nós estamos em situação de necessidade. É verdade. É muito fácil pedir misericórdia quando você está miserável. Verdade, Jesus. Eu quero ver se é fácil quando você está com o bolso cheio de dinheiro. Quando você está bem sentimentalmente. Quando os teus filhos estão com saúde. Quando você não está sentindo que não precisa mais de Deus, assim como o povo de Israel fez. Todo homem e mulher de Deus tem que passar por este amasso de Jeová. Amém, Jesus. Porque Deus tem o melhor para você e para mim, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Deus tem o melhor para você e para mim. A palavra escolhido e escolhida tem um significado. Significa que Deus escolheu para um propósito. Glória a E Jesus. se tem um propósito, significa que já está escrito. Se você não voltar, você vai chegar nesse propósito. Se você não virar as costas para Deus, você vai alcançar esse propósito. Amém. Se eu não voltar pelas circunstâncias, nós vamos alcançar esse propósito. Amém. É isso que Deus quer que você saiba hoje. Glória a Deus. Nada está perdido. Porque Ele tem controle de tudo. Alabaçaia, Caixa. Deus tem o controle da minha vida e da tua, irmã Juliana. Não se preocupe, não. Glória a Deus. Por mais que você se sinta amassada por dentro e por fora, diga: eu estou aqui. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Agora o povo que não queria aceitar Alabaçaia. aquele que Deus escolheu, que era Moisés. Aleluia, Jesus. Antes de eu falar isso, eu quero que a gente leia. Abra a tua Bíblia aí, porque eu gosto de falar com Bíblia. Amém. Abre aí no livro de Atos, capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Atos, capítulo 7, versículo 32, diz o seguinte. Amém? Atos 7, 32 diz assim. Dizendo: eu sou o Deus de teus pais, e o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar para Deus. É quando Deus apareceu na sarça ardente para Moisés e falava com ele. E disse-lhe o Senhor, no versículo 33,
tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vem, eu te enviarei ao Egito. Deus te escolheu a você e a mim. Você tem que saber que nós temos um propósito diante de Deus. Glória a Deus. Foi Deus que te escolheu, não foi o homem que te escolheu. Amém, Jesus. Foi Deus que preparou com um propósito para que tu alcance outras vidas que estão no Egito. Glória a Deus. Por isso Deus te tirou do Egito. Por isso Deus me tirou do Egito. Então não sai do teu lugar, ainda que você esteja amassada. Porque Moisés passou 40 anos no deserto, sendo preparado por Deus. Foram 40 anos sendo preparado para enfrentar um povo obstinado, um povo rebelde, para enfrentar um povo que não queria aceitar. E é isso que nós vamos ler. Um povo que disse a Moisés: quem te constituiu juiz em nosso meio? Quem foi que disse que tu és juiz entre nós? Mas Moisés não se intimidou. E você não tem que se intimidar. Amém. Você não tem que se intimidar e nem eu temos que nos intimidar. Porque a palavra de Deus nos dá respaldo. E quando você vive a palavra de Deus, o vento pode soprar e você não sai do lugar. Amém? Amém. E ele diz assim, no versículo 35: a este Moisés, a qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Amém? Amém. Então, um povo estava oprimido, um povo estava sofrendo, um povo que não tinha interesse por intelectuais, um povo que vivia no meio como escravos, no meio de quem podia. Amém? O Egito era uma nação poderosa, mas Deus escolheu. Assim como aquele jornal está dizendo ali que um pessoal, um povo que não tem interesse cultural ou intelectual, é um povo que não conhece o Deus da Bíblia. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 2, ele diz o seguinte: que Deus escolheu as coisas inúteis, as coisas que não são, para confundir as que são. É verdade. Vamos abrir lá? Aleluia. Glória a Deus. Então, quando o jornal fala uma coisa dessa, se você não conhece a Deus, você fica até com uma seta na sua cabeça. É verdade. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 diz o seguinte. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Eu estou só introduzindo para vocês. Amém, Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante a Ele. Amém? Então ali estava um povo necessitado, sendo amassado, sendo humilhado. Amém? Precisando ser liberto. E Deus escolheu Moisés. E eles rejeitaram Moisés, mas Moisés tinha compromisso com Deus. Assim como você e eu temos que ter compromisso com Deus. Porque como foi lida a palavra aqui hoje, ainda que a figueira não floresça, e a videira negue o seu fruto, você tem que continuar sendo fiel a Deus. Amém. Porque Deus preparou um caminho para você e eu passar. Se nós não nos desviarmos deste caminho, mantemos a confiança em Jesus, quem chamou a gente, chamou eu e a você, e quantos outros que ainda estão por aparecer, nós vamos chegar aonde Ele quer que cheguemos. Amém? Amém. Porque mais uma vez a Bíblia diz que nós não andamos por visão, nós andamos pela fé. E temos que estar alegres quando a fé falha. Amém? Temos que confiar nas promessas. Então quando a irmã começou a ler hoje, começou a louvar, que ela disse que Deus é fiel. Deus é fiel e é isso que Ele quer que você saiba hoje à noite. Deus é fiel na minha vida e na tua. Nada está perdido, Ele tem o controle de tudo. Amém, Jesus. Então,
Quando nós estamos em situação, voltando à necessidade, quando nós estamos em situação de necessidade, nós muitas vezes nos submetemos a certas situações. E quando Deus, na medida que Ele começa a abençoar a você e a mim, é onde corremos o perigo de nos tornarmos infiéis. Aonde corremos o perigo de nos dobrarmos diante de Baal. Aonde corremos o perigo de trocar o altar do Senhor por qualquer outro altar. Aonde corremos o perigo de trocar a adoração a Ele pela adoração humana. Quando você não confia em Deus, quando o teu coração, por isso que Jesus diz, aonde estiver o teu coração está o teu tesouro. Quando Ele fala isso, Ele está abrangindo muitas áreas. Amém? Então muita gente está orando para Deus, pedindo isso, pedindo aquilo, porque o coração delas estão aí. Se a boca só fala que o coração está cheio, então a confiança dessa pessoa está que se tal coisa acontecer, ela vai ser feliz. Ela vai ser realizada. Se tal coisa acontecer, Deus é com ela. Está baseando a sua base em coisa que ela tem no seu coração. Não está baseando em Jesus. Aonde estiver o teu coração, está o teu tesouro, tem um significado. Não abrange tudo, não. Abrange um nome, Jesus. O teu tesouro tem que ser Jesus. Aí meu tesouro está se eu for liberto. O meu tesouro está se eu for abençoado com o trabalho. Se eu casar com o homem ou com a mulher, que eu... Não é assim que o povo diz? As irmãs, o meu coração, a minha bênção está... Não, a tua bênção está em Jesus. Amém? Porque se isso não acontecer, então você não vai ter vida. Se a figueira não der o fruto, então o seu coração vai estar na figueira. Se os bodes ou as ovelhas forem tiradas do aprisco, e elas não estiverem aqui, você não vai ter vida para adorar a Deus. Por quê? Por quê? Porque estava neles, não estava em Jesus. Se você não adora Jesus com 2 pessoas, você não adora com 100. Eu conheço um bando de cristãos vivendo de emoção. Porque todo mundo está pulando, vamos pular. Porque todo mundo está gritando, vamos gritar. Eu quero ver quando Deus te mandar para o deserto. Quando Deus te provar no desertão, sozinho e sozinha. Se você vai ser o mesmo homem e mulher de Deus profetizando, profetiza agora para as árvores. Glorifica agora junto com as árvores. Glorifica agora junto com os bichos no mato. Glorifica Ele agora com os bichos no mato, que eu quero ver. É muito fácil ser homem e mulher de Deus baseado na igreja. É muito fácil ser homem e mulher de Deus baseado naquilo que você está sentindo. Mas a nossa confiança tem que estar em Jesus. Amém. E a minha confiança e a tua tem que estar em Jesus. Passou daí, é emoção. Amém. É mentira. Amém. Aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Amém. Então é o seguinte. O povo de Israel se prostituiu. A prostituição espiritual, tem gente que acha que prostituição é só ir no mundo, dormir com alguém, voltar para a igreja e estar em prostituição. Não! Quando você é infiel a Deus, para aquilo que Deus te deu, você orou e pediu, e Deus que é fiel, te deu. Amém. E você deixou de me agradecer e orar a Ele. Verdade. Você colocar aquela pessoa, aquela bênção como teu Deus. É verdade. Por isso que Deus amassa. Por isso que Deus pesa a mão em cima de nós. Amém. Para que ninguém se glorifique achando. Glória a Deus. Porque Deus sabe que se Ele der o que eu quiser agora, eu me desvio. Tem gente que não entende essa realidade. Se Deus der agora, se você ir andar preparado, se conhecer quem Ele é de verdade, você se desvia amanhã. Porque o ser humano é falho. Os judeus se prostituíram. Assim como tem muito homem e mulher de Deus nesse país, que eram cristãos, que tinha vida dentro de si, só porque casaram com um homem, só porque casaram com uma mulher, esqueceram de Deus, esqueceram de ter compromisso com Deus, só porque conseguiu um empreguinho melhor, trocou a bênção que Deus deu e foi servir a sua bênção em vez de servir o Deus que deu a bênção. É verdade. Está adorando o marido em vez de adorar a Deus. É verdade. Está adorando a posição que ganhou em vez de adorar a Deus. Verdade. Isso chama-se prostituição. A Bíblia diz
que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Tem gente que acha assim, não, se eu não me envolver com o povo do mundo, então eu estou amigo de Deus. Não! Você pode estar inimigo de Deus dentro da casa de Deus. Adorando o seu carro, adorando os teus filhos, adorando a mãe, o pai, o cachorro. É verdade. Tudo que você gasta mais tempo com é aquilo que você adora. É o teu Deus. Aquilo que você adora é aquilo que você passa mais tempo com. Vou dizer algo. Tem gente que adora a Bíblia. Tem gente, eu conheço homem e mulher de Deus que adora a Bíblia. Sim. Não é bíblico a gente adorar a Bíblia. Não tem isso na Bíblia. Na Bíblia está escrito, não te curvará diante de nenhum Deus. A Bíblia não é Deus. Mas na Bíblia contém conhecimento e a palavra de Deus, ela é sim. Amém? Amém, Jesus. Os fariseus e escribas, eles eram tão letra, que era insensível ao Espírito. E tem um monte de cristão adorando a letra. Mas a palavra de Deus, a palavra de Deus não pode ser rejeitada, ela não pode ser, porque quando ela vem, nós temos que receber ela como ela é, pura. Mas a Bíblia diz, adore a Deus. Amém. Amém? A palavra dele tem que estar escrita em nosso coração. Não está escrito adore a Bíblia. E tem gente adorando a Bíblia. Amém? Verdade. Tem gente que não sai da letra. Então, quando nós estamos em situação de miséria, eu digo assim, porque o povo de Deus é um povo abençoado, né? Miséria, eu digo assim, quando a pessoa está em necessidade. Quando eu vim para Jesus, né? É aquela história do primeiro amor. O primeiro amor é quando você está apaixonado, gritando. De repente, quando você não consegue os seus objetivos, começa a se afastar. E tem muita gente assim. Por isso que não recebe nada de Deus. A Bíblia diz, pedi, pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos vossos deleites. Sabe por que há contenda e briga entre irmãos? A Bíblia fala exatamente porque eles querem mostrar um para o outro que pode, que tem. Amém? Então, o povo de Israel estava se prostituindo contra Deus, assim como tem muito cristão hoje em dia se prostituindo contra Deus, prostituindo espiritualmente, trocando a Deus pelo quê? Eu vou ser bem específico. Trocando a Deus pelo programa de TV, trocando a Deus pelo aniversário da amiga, do amigo, trocando a Deus, e chamam ele de Deus, o Senhor é o meu Deus. Trocando a Deus pela visita na casa do irmão, na casa da irmã. Amém? Amém. Trocando a Deus por tudo. Trocando a Deus por coisa mínima, isso é prostituição espiritual. Aí vem a Deus e diz assim, Senhor, Tu és o meu Deus. Senhor, Tu és o Deus que eu sirvo, que eu confio. Não é. Deus sabe os que são dele. Deus sabe quem pertence a Ele. Amém. Quem é de Deus gosta de estar com Deus. Amém. E na casa de Deus, junto com os que são dele. Glória a Jesus. Quem não é de Deus, não gosta e não vem para a luz, diz a palavra de Deus. É verdade. Agora examine cada um seu coração. Qual tem sido as prioridades que você e eu temos dado? Amém. Para que chegarmos diante de Deus e dizer, Senhor, Tu és o meu Deus. Glória Amém? a Jesus. Amém, Senhor. Então diz assim, Glória a Deus. aleluia Jesus. O povo do mundo diz assim, mas nós somos inteligentes, nós temos o conhecimento, a sabedoria, nós sabemos tudo. E Jesus disse, em Mateus 11:25, que Ele revelou, e Deus aprova revelar a nós, os pequenos. Amém? Deus escondeu a sua sabedoria dos sábios e inteligentes e revelou para mim e para você. Amém. Você tem que estar alegre. Você tem que estar alegre porque nós estamos tendo o plano de Deus. Glória a Deus. Nada pode fazer sair desse plano porque foi Deus que Glória a traçou. Jesus. Aleluia. Deus é fiel. Amém. Tenha certeza que o que você e eu estamos passando tem um propósito. Glória a Deus. Deus vai nos abençoar. Amém. O Deus que prometeu, Ele é fiel. Ainda que você e eu não mereçamos, Ele continua fiel porque não pode negar a si mesmo de acordo com a sua palavra. Amém. Amém? Então ele diz aí o seguinte nessa palavra. Vamos voltar lá em Jeremias capítulo 2. Diz assim. Deus fala primeiro, né?
E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai, clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e eram as primícias da sua novidade. Todos os que devoravam eram tidos por culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. O Senhor está lembrando aí, olha, clama, lembra esse povo, aquele tempo que eles andavam comigo no deserto e eu abençoava, eu alimentava eles no deserto. Amém. Lembra o primeiro amor deles? Amém. E Deus está falando para mim e para você, lembra-te do primeiro amor. Amém. Amém? Amém, Jesus. Só que quando eu li essa passagem, eu levei um choque. Por que eu levei um choque? Porque a Noruega, a mesma que permitiu isso aqui ser escrito, é uma nação cristã. Hoje não é mais considerada como uma nação cristã. De acordo com a lei, não é mais cristã. Verdade. E isso me faz lembrar essa passagem que lemos agora. Amém. Lembra quando a Noruega era vivia nos deleites de Deus, buscavam a Deus. Por isso que a Noruega é rica hoje. Amém. Porque buscavam a Deus. E estão colhendo aí as riquezas dos que passaram, dos que morreram e eram fiéis. Amém. Os que viviam na igreja orando. A Noruega era pobre, comia batata. Não tinha nada nesse país a não ser gelo e pedra. É verdade. Mas tinha pessoas que oravam. E se você e eu orarmos, assim como a Noruega é próspera, você vai ser próspero. Glória a Deus. Se você for fiel ao Senhor, o Senhor vai ser fiel contigo. Se você for fiel a Deus, Deus vai ser fiel contigo também. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém? Não é o que está dizendo essa passagem aí? Aleluia. Vamos ler para a Noruega entender? Vamos ler para quem mora, para os brasileiros que moram na Noruega também entender. Amém. Que a Noruega só é rica porque foi Deus que deu a riqueza. Amém. É isso que Deus está dizendo. Clama no ouvido desse povo. Clama, lembra eles no tempo que eles me buscavam. No tempo que eles não tinham nada no deserto e eu supri a necessidade deles. E hoje está todo mundo rico, todo mundo com dinheiro e todo mundo se tornou apóstata. É verdade. Todos se desviaram do Senhor ao ponto de blasfemar do povo de Deus. É verdade, Jesus. E assim tem muito cristão que saiu do Brasil, que está aqui. Saiu da miséria, do nada, não tinha nada no Brasil. Deus prometeu, Deus cumpriu, mas a primeira coisa que fez quando ganhou a sua bênção, virou as costas para Deus, assim como a nação de Israel tem feito, assim como a Noruega tem feito. Isso é verdade. Se tornaram infiéis. É verdade, Jesus. Não se torne infiel. Oh, Jesus, maravilhoso. Não vá com a maioria. Não. Fique com a minoria. Amém. Porque a minoria vai sempre. Deus disse, ainda reservei para mim um daqueles 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. Glória Então a a Deus. Noruega era um país pobre. De acordo com a história, a Noruega era pobre. Amém? Amém. Mas era nítida com Deus. Aí eu volto para aquela situação. Quando eles eram pobres, lembravam de Deus, oravam, pagavam seus dízimos, jejuavam pela nação. Hoje a Noruega é considerada um dos países mais ricos do mundo. Amém? Amém. E hoje, de acordo com esse jornal, diz que são poucos os noruegueses que creem em Deus. São poucos os que atendem às reuniões. São poucos os que leem a Bíblia. O povo se esqueceu de Deus, trocou a Deus pela bênção. É verdade. Não deixe isso acontecer com você. Deus vai te abençoar. Amém, Jesus. Esse momento que você está passando, você está plantando e você vai colher. Liga uma coisa com a outra. A Noruega era pobre. Oraram e hoje são ricos. Deus está mandando esse recado para você. Hoje você está pobre. Hoje talvez você não tenha tudo que você gostaria. Talvez eu não tenha tudo que eu gostaria. Amém? Mas você e eu vamos ter. Amém. Mas você e eu vamos ter. Glória a Deus. Então recebe isso no teu espírito, que é uma certeza dentro do plano que Deus prometeu para você. Amém, Jesus. Oh, Senhor maravilhoso. E o povo esqueceu de Deus. Aleluia. Trocaram o Deus que dá a vida por Baal.
pela prostituição, pelo Deus do sol, começaram a blasfemar contra o Senhor e se misturar com aqueles que Deus disse que não era para se misturar. A Bíblia diz que luz não tem que estar junto com trevas. E teve alguém que disse assim: olha, o tolo, os gritos do tolo, eu gosto do povo me afronta, porque significa que eu estou no caminho certo. E quando tiver trevas tentando me afligir, assim como afligiram Jesus, eu continuo caminhando porque eu sei que esse é o caminho. Se todo mundo tivesse me aplaudindo, eu dizia: tem alguma coisa errada aqui. Eu não vim para ser aplaudido. Quem veio para ser aplaudido foi Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, eu fiquei muito triste. Eu falei: Senhor, é verdade. Quando nós estamos em necessidade, nós clamamos mais a Ti. Quando nós estamos em necessidade, nós buscamos mais a Ti. E no artigo ele está dizendo, mas a partir do momento que a prosperidade começa a chegar, isso é o artigo mundano que está dizendo. Alguém escreveu, alguém que não conhece o Deus de Israel, sabe exatamente como o ser humano age a partir do momento que ele começa a ter uma situação melhor. Nos tornamos ingratos, esquecemos de Deus. Parece até um clichê. Eu ouvi isso em muita igreja, mas é verdade. Já não oramos mais. Já achamos que não precisamos mais de Deus. É verdade, Senhor. Não estamos mais em posição de receber, porque achamos que já temos muito. Amém? Mas Deus disse para mim: diga para o meu povo que eu sou fiel. Amém. Porque aonde estiver o teu coração não tem que estar na tua riqueza ou no que tu queres, mas em Jesus. Amém. Se você for fiel, Deus vai te abençoar. Amém, Jesus. E na verdade Ele já preparou. Amém? Santo é o teu nome. Na verdade Deus já tem preparado para você e para mim uma bênção grande. Glória a Jesus. E você só vai receber isso pela fé. Amém. Então nesse artigo aqui está falando algo. Eu frisei de verde porque diz o seguinte: diz que a religião é um caso privado. Amém? Diz que a religião é algo privado. Aleluia. Glória Aleluia, a Jesus. Deus. Santo Aleluia. é o nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Maravilhoso. Então o que eles estão querendo fazer é o seguinte: a partir do momento que você não professa quem você é diante dos homens, que você não professa a sua fé no Deus de Israel, para você não ser tarjado, um sem cultura, a partir do momento que você não professa quem você é em Cristo diante dos homens, para você não ser tarjado de um desinteressado economicamente ou culturalmente, então o mundo secular, de acordo com o que está escrito aqui, toma o seu rumo. Então, em outra palavra, está falando assim: se as pessoas não adorarem a Deus, vamos ter mais avanço. Diz assim, eu vou ler em norueguês, diz assim: Dette tenker jeg på en påstand om at når mennesker får det bedre, blir religionen borte, eller at når religionen er en privatsak, vil sekularisering gå sin vei, sin gang. Amém? Amém. Então, a partir do momento que você nega a sua fé, você está negando a Deus. Jesus diz na sua palavra: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante dos anjos. Se você tiver vergonha de falar quem Jesus é, porque um sistema mundano está impondo que você negue o teu Deus. Amém? Então ele vai te negar também diante dos homens Amém, Jesus. e diante dos anjos. Então, eu ia dizer assim para você: essa mensagem é uma mensagem de alerta, tanto para quem está aqui e para quem não está. Não se dobre diante de Baal. Os deuses, antigamente, eram feitos imagens e esculturas, exatamente aquilo que Deus dizia. Só que os deuses hoje em dia se tornaram pessoas, ídolos. Eu escutei alguém dizendo: eu vou para o show do Justin Bieber. Bem grande no Facebook. Não vejo ninguém gritando no Facebook que vai para a igreja adorar a Deus. É verdade. Não vejo ninguém professando fé em Jesus. Não vejo ninguém projetando e falando nada sobre Jesus. É verdade. Amém? Amém.
O que Deus quer de você e de mim hoje é o seguinte. Se você, o coração estiver direcionado nele, de acordo com a palavra dele, primeiro o reino dele, a vontade dele, todo mais, assim como foi com o povo de Israel que foi abençoado, mas depois que recebeu a sua bênção, começou a se prostituir, vai ser contigo também. Você vai ser abençoado e eu vou ser abençoado. Mas para eles foram usados como exemplo para que a gente não siga o exemplo. Assim como a Noruega foi abençoada, porque um povo orou e se humilhou diante de Deus no passado. Amém? Amém. O coração deles estava em Deus. E Deus abençoou, porque eles procuraram o reino dos céus. Plantaram e hoje estão colhendo. Só que infelizmente, a nação que está colhendo é uma nação que não ama e não conhece o mesmo Deus que os antepassados deles, que os noruegueses há 50 anos para trás conheciam. Então Deus está falando o seguinte para você hoje. Os ídolos, pode ser tudo aquilo que você coloca diante de você como o que te atrai mais. Aquilo que você ama mais. Tem que ser Jesus. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar em primeiro lugar o Senhor nosso Deus com toda a nossa força. Amém. Com todo o nosso coração. Amém. E com toda a Glória nossa Deus. mente. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. E o resto Ele vai te ensinar e me ensinar a amar. Tem gente que quer amar primeiro. Tem mulher doente, depressiva, porque ama primeiro o marido. É verdade. Está presa. Tem marido depressivo e doente porque ama primeiro a mulher. É verdade. Alô? Será que Deus inverteu os papéis? Ama primeiro o teu marido e a tua esposa, depois me ama? Não. Tem um princípio. Ama primeiro o teu trabalho, ama primeiro a tua carreira, ama primeiro a tua escola. Não! Amarás, porém, o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua mente. Amém. Amém, Jesus. Amém? Tem um princípio. E se você quebra esse princípio, você está fazendo o contrário do que a palavra de Deus diz. Amém. Amém? Amém, Jesus. Então, Glória a quando nós somos amassados, Deus. é exatamente porque Deus sabe que se Ele não nos amassar, é muito fácil. Eu tenho experiência com isso. Pai Senhor, irmão, Tu é uma bênção. Irmão, Tu é maravilhoso. É só começar a levantar, o povo fica grande, né? As pessoas ficam grandes rápido. E foi isso que aconteceu. Amém? E isso que está acontecendo com muitos homens e mulheres que Deus escolheu, tirou do Egito e trouxe para cá. E eles se depararam com a glória, com os manjares do Egito. É verdade. Se depararam com as mulheres bonitas do Egito, com os homens lindos do Egito, com as mesas maravilhosas da Babilônia. E se dobraram e estão comendo nessa mesa, e estão achando que estão comendo na mesa de Deus, mas na mesa de Deus não estão comendo na mesa da mentira. É verdade. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir ao marido e servir a Deus. Sirva primeiro a Deus, você vai estar apto para servir o marido. Sirva primeiro a Deus, depois você vai poder servir no trabalho. É verdade, Jesus. Sirva primeiro a Deus. Amém. Glória a Deus. Não, estamos comendo na mesa do Egito, na mesa da Babilônia. A história de Sadraque, Mesaque e Abdenego tem um significado. Amém? Significa um governo, um sistema. Significa um rei. Quem reina impondo algo. E hoje em dia quem impõe isso é Satanás. Ele impõe, você obedece? Quando tocar as trombetas, você vai se dobrar diante dele? Você vai se negar em comer os manjares, como Daniel fez? Daniel decidiu não comer. E tem gente que por causa de uma festinha, de um pratinho de comida, de um cafezinho, não vem para a igreja, não vem adorar a Deus. Infiéis. Foram escolhidos. Sim, mas Deus profetizou pela irmã, Deus profetizou pelo irmão. Eu vou ser abençoado onde eu colocar o meu pé. Alô? Se você não estiver na posição que Jesus te quer, você nunca vai alcançar e vai chegar onde Deus quer. Porque ou você está onde Deus quer, ou você vai andar 40 anos no deserto e vai machucar os pezinhos e nunca vai alcançar a tua bênção. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E tem gente fazendo, como é que a gente fala em norueguês?
quebrando caminho, olha, cortando caminho. Amor, ou você caminha direitinho, ou você não vai cortar caminhozinho com Jeová, não. Não acho que você, Deus é amor, Deus é consumidor, mas Deus é foguinho consumidor também. Amém? Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus não tem compromisso com turista de igreja. Deus não tem compromisso com pessoas que ficam apontando os fiéis dele. É verdade. Deus não tem compromisso com quem não faz nada, ainda põe a língua para falar mal de quem está fazendo. É verdade. Ô meu filho e minha filha, antes de você falar de mim, me mostrar a sua justiça, me mostra a tua vida diante de Deus. Me mostra o teu compromisso com Ele, o que tu tem feito por Ele e para Ele. Nada! E quer ensinar quem está ensinando. Amém? A Bíblia diz o seguinte: quem for sábio, mostre sua sabedoria pelo seu tratar. E eu vejo gente por aí falando mal dos outros, amargurado de vida e querendo ensinar quem Deus botou para ensinar o caminho da salvação. Gente, a minha Bíblia, ela não mente, ela diz: olha, aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão está em trevas, e o povo não entende isso ainda até hoje. Amém? Amém. Não faça caminho fácil com Deus. Primeiro, Deus, eu vou procurar os meus objetivos. E a Bíblia diz, né? Procurar primeiro o reino do céu. Não, irmão, eu vou procurar primeiro um casamento, depois eu procuro a Deus. Olha, vou procurar primeiro um emprego, vou estar instável, depois eu vou para a casa do Senhor adorar Ele. Na tua Bíblia, na tua igreja mentirosa que profetiza mentira. Mas na minha Bíblia diz o seguinte: aquele que não negar a si mesmo não é digno. Quem quiser me seguir, leve a sua cruz e siga-me. Pegue a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. A Bíblia diz que aquele que amar a sua vida vai perder. A Bíblia diz que deixai os mortos enterrar os seus mortos. Está falando que tem uma renúncia. Primeiro eu vou visitar minha irmã. Primeiro eu vou na casa da irmã fulana. Primeiro eu não sei para onde ir. A compromisso com Deus, necas de Pitibiriba. É verdade. E fico orando, pedindo a Deus bênção. Enquanto tem vidas aí fora que, como Deus escolheu Moisés, Deus escolheu essas vidas que estão ocupadas com a vizinha, com o vizinho, com o marido, com o casamento, fazendo a sua vontade, dizendo que é servo de Deus. Gente, pelo amor de Jesus, Deus escolheu a Moisés e enviou a ele, mas Moisés não foi primeiro falar com a mulher dele, não. Moisés foi, a mulher foi depois. A mulher de Moisés foi depois encontrar com ele e o sogro. Depois que Moisés viu a graça, depois que Moisés recebeu a mensagem, desceu do monte. Amém? Amém. E tem gente fazendo o contrário e dizendo que está servindo a Deus. Ai não, irmão, eu primeiro preciso ir em tal lugar. Ai não, irmão, eu fui não sei para onde. A Bíblia diz que a Bíblia se cumpre. E a Bíblia está se cumprindo e Jesus está voltando. Amém. E o povo está dormindo. A Bíblia diz o seguinte: olha, o noivo fez um banquete. Amém? E mandou convite para várias pessoas. Ela dizia o seguinte: não, eu me casei, vou no lua de mel, né? Não, eu comprei uma terra, vou lá arar. Não, eu fui não sei para onde. E essa é a desculpa que as pessoas dão. Assim como rejeitaram Moisés, estão rejeitando aqueles que Deus chamou. Porque não estão acreditando que foi Deus que chamou. Estão procurando razão para ficar. Porque o coração delas está nas pessoas. O coração dessas pessoas está entenebrecido na opinião alheia. Não está em Jesus. Então o tesouro delas é prata de tolo, ouro de tolo. Sabe o que é ouro de tolo? Tudo que parece que é ouro brilha, mas é tolo, tolice, bobagem. Põe a confiança em banco de tolo. Amém? Amém. Então quando Deus nos amassa, quando Deus passa a gente nesse processo, amém? É para que a gente tenha confiança. Isso que vocês estão passando, que eu passo, que os brasileiros que estão na Noruega estão passando, são provações do Senhor. Só que só vai se cumprir na vida daqueles que Deus predestinou, que chamou com um propósito. Assim como foi com Moisés, é comigo e contigo. Amém. Vai se cumprir. Moisés negou as riquezas do Egito, a riqueza do palácio, para obedecer à voz de Deus. Amém. Amém? Amém. E Deus não deixou eles desamparados. Amém, Senhor. Amém? Amém. Porque ele confiava no Senhor. Glória a Jesus.
E você tem que confiar no Senhor. Amém. Amém? E é isso que Deus quer que você saiba hoje. Coloca a sua confiança nele. Amém. Coloca a tua confiança em Jesus. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir as suas promessas. Amém? Ele não vai te desamparar. Se você tiver fé, recebe essa palavra e aguarda. Aguarda que você vai ver o que Deus vai fazer. Amém. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. É verdade. Glória a Deus. Quando a irmã começou a louvar, eu comecei a me alegrar. Eu falei, poxa Jesus, essa foi a palavra que tu me deu no trabalho, né? Ser fiel. Confia em mim, diz o Senhor. Amém, Jesus. Se Deus disse que eu tinha que confiar nele, quando você confia verdadeiramente em Senhor, você não está preocupado com você, porque você sabe em você mesmo que você não é capaz de nada. É verdade, Jesus. Mas Deus é aquele que capacita. Amém. Se Ele chamou, Ele também vai capacitar. Se Ele preparou o caminho, Ele também vai te alimentar, Ele vai te guardar, Ele não vai deixar praga nenhuma chegar na tua tenda, Ele vai te cumprir quando o sol estiver forte, vai te guardar de noite se vier trevas, vai enviar anjo diante de ti para te proteger, vai te alimentar no deserto e nada vai faltar. Glória a Deus. Amém? Amém. Então se alegra, porque a tua bênção e a minha já chegou. Amém. Jesus. A Glória tua Deus. bênção e a minha já chegou. Amém. Amém? Amém. Eu não iria falar isso se eu não tivesse certeza. Glória a Deus. Então confiar em Deus é isso. Agora eu Recebo. entendo porque que eles viam o invisível, como diz a Bíblia. Como que vendo o invisível, não perderam e nem desanimaram. Homens e mulheres provados. A Bíblia diz que eles eram indignos da terra, de tão fiéis que eles eram. Amém. Morreram sem alcançar a promessa. Para que você e eu alcançássemos. Amém, Jesus. Amém? Para que nós Amém. fôssemos abençoados. Amém. Porque Deus tinha um plano melhor para revelar em nós. Amém, Senhor. Glória Não desanime. Amém. Amém? Amém. Não desanime. Nem saia do seu lugar. Se você não se mover, Deus não vai se mover. Amém, Jesus. Deus vai continuar caminhando contigo. Glória a Deus. Amém? A alegria do Senhor é minha força. Amém. Significa que se eu estou dentro da vontade do Senhor, Amém, Jesus. né? 1000 pode cair ao meu lado, 1000, à direita. 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Porque o Senhor é minha força e minha fortaleza. Amém. Amém? O Senhor é meu pastor, segundo que a sua palavra, nada me faltará. Amém. Amém? Amém. Nada vai te faltar. Recebe isso aí, porque Deus vai suprir a minha necessidade e a tua. Amém. Pela fé. Aí eu queria convidar, enquanto isso, Glória a Deus. Aleluia, Jesus. a irmã Janaína, pode deixar aí, meu amado, para louvar. Tu és fiel de novo. Amém. Amém? E essa palavra que o Senhor nos abençoou hoje, que é uma palavra de conforto e ao mesmo tempo um alerta para que nós não nos percamos como o povo de Israel que se prostituiu diante do Senhor. Mas vamos nos manter fiéis com alegria. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Juliana, bem louvado. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Oh, glorioso Deus. Jesus. Glorificamos o teu nome, Jesus. Obrigado pela tua palavra que é fiel, justa e santa. Obrigado pela tua palavra, Jesus, porque tu és fiel. Eu te agradeço, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Oh, glorioso. Abençoa nossas vidas, Jesus. Abençoa todas as vidas, Senhor, que não puderam estar aqui hoje. Abençoa as famílias que não puderam estar aqui hoje, Pai, no nome de Jesus. Cada irmão e irmã, Pai Santo, que não puderam estar aqui, em nome de Jesus, abençoa eles, Pai. Para a glória do teu santo nome, para a glória do teu santo Espírito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aonde eles estiverem, Deus, abençoa nossos familiares, abençoa nossos irmãos e irmãs, abençoa, Deus Santo, traga o teu povo, Senhor, de volta para a tua glória, de volta para debaixo da tua mão, abençoa eles onde eles estiverem, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Oh, maravilhoso Deus.
Aleluia. Estás aqui, Senhor. Podes perceber que sou. Derrama a tua bênção sobre nós nessa noite. Pode